cumprimento a todos com o Pai do Senhor Jesus Cristo. Quero nessa manhã preciosa de sábado está lendo o Salmo 116 para nossa meditação, qual diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, eu invocarei enquanto vivia. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, deveras, ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvar ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos concedeu chegar até aqui, nesse sábado, até o dia 5 de outubro, a essa hora. Graças a Deus, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que não chegaram, foram recolhidos, né? Para a glória do Senhor, para as mansões celestiais. E há muitos também que Deus está preparando. Muitos de nós, né? Estamos aí também, a qualquer hora, a qualquer momento, sermos recolhidos da terra, né? Cedo ou mais tarde. Mas nós acabamos de ler que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Enquanto nós estamos andando na vida, percorrendo esse caminho, nós vamos louvar, exaltar o nome do Senhor, se preparar para a vida eterna. Graças a Deus por esse sábado, né? O sábado é muito especial. O Senhor diz: eu não aboli o sábado, eu vim cumprir. O sábado, gente, a gente tem que lembrar muito bem que o Senhor diz: em 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansa. É necessário colocar as ideias em ordem, a cabeça em ordem, corpo, meditar na vida espiritual, ir para a casa de Deus, fazer acontecer o melhor do espiritual na nossa vida. Porque tem muitas pessoas cansadas, estressadas, porque quando termina o 6º dia, a pessoa vai arrumar bico para fazer, né? Não se conforma com o trabalho, porque não está dando, a renda não é boa, e aí arruma outro trabalho no final de semana. E é muito ruim isso, não é bom. Mexe com o psicológico, mexe com o relacionamento com a família. Por mais que você faz, a família não vai olhar para esse lado. O inimigo aproveita para poder
distanciar um do outro. Mesmo que você está trabalhando para aumentar a renda, mesmo que você está fazendo melhor, mas não é bom, não dá certo. Aquelas pessoas que você está trabalhando para poder ajudar, eles mesmos vão se levantar contra você. Então tudo tem o tempo determinado por Deus. Deus determinou para que a gente venha descansar, né? Descansar das obras, mas se dedicar ao espiritual. Porque se nós não se abastecer, pelo menos no final de semana, no sábado, não buscar Deus, não se renovar em Cristo, a gente não aguenta as lutas da semana. E olha que luta, hein, gente? Meu Deus, né? Então, esse salmo é um salmo de ação de graça, como sempre vem na hora certa, no dia certo, né? Ação de graça por uma libertação. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Então aqui é um exemplo, né, de gratidão. Olha só, que entrega, né? Eu amo ao Senhor, amo ao Senhor, por tudo que Ele é, que Ele faz, e principalmente porque Ele ouviu a minha oração. Ele ouviu a minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Porque enquanto eu viver, gente, porque depois estará com o Senhor, né? É tremendo isso, né? Mas enquanto nós estamos aqui na terra, a gente depende muito assim de orar, de estar buscando o Senhor para poder vencer as batalhas. E quando a gente está clamando ao Senhor, orando, Ele inclina os ouvidos à voz da nossa súplica, com certeza. Porque é isso que Ele quer. Ele quer chamar nossa atenção para isso, para nós invocá-lo. E Ele não é ingrato. E Ele jamais vai fazer vista grossa para você. Tem angústia, tem as provas, mas para que isso a gente venha a buscar a nosso Deus, invocar Ele na nossa angústia, invocar Ele nos nossos problemas, né? E com certeza Ele está com seus ouvidos ali, ó, inclinado, né? Como é ruim quando você está precisando de alguém que você quer conversar. Há dias você está tentando conversar com a pessoa e a pessoa não te dá atenção. A pessoa não inclinou os ouvidos para te ouvir. E você quer tratar do assunto, mas não tem jeito. Você quer conversar, mas não tem jeito. É horrível, né? Você quer expor um problema, você quer tratar daquele assunto, mas a pessoa não te dá atenção. Isso é ruim, né? Então a gente viu aqui o que o servo de Deus, o salmista, provavelmente é Davi, pelo jeito de se expressar, ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Olha, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Eu vou adorar, eu vou servi-lo enquanto eu viver. Olha, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei angústia e tristeza. Então, gente, não é porque já servimos a Deus que a gente não vai encontrar tristeza no caminho, que a gente não vai encontrar angústia no caminho, né? E muitas outras coisas. A gente encontra sim, principalmente nós que servimos ao Senhor. E muitos pensam o contrário.
Muitos pensam que nós servimos ao Senhor é para o nosso caminho não encontrar nada, né? Não, mas a gente encontra sim. A gente encontra aperto, né? Tribulações, perseguições. A gente encontra muito, muito, muito. Pelo fato da gente estar no caminho diferente do mundo. E isso causa para o mundo estranheza, porque o mundo acha que a gente tem que andar como eles, desfrenhadamente, em passos largos para o abismo. E aí é onde a gente sofre muitas perseguições, né? Mas o Senhor, gente, é aquele que livra nossa alma. Como o salmista disse, eu encontrei tudo isso, angústia do inferno. Mas eu invoquei o nome do Senhor e eu disse assim, ó Senhor, livra minha alma. Então, quando ele disse isso, Deus deu livramento para ele. Aí ele disse assim, nossa, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele disse isso, né? Então, olha, gente, a angústia do inferno se apoderou do salmista. Essa angústia do inferno, gente, é uma depressão terrível que vai corroendo a pessoa por dentro, né? Mas tem solução. A gente tem que dizer, ó Senhor, livra minha alma. E outra também, gente, não é assim em determinados momentos de angústia, de tristeza, de outras coisas, de dor. Mas no nosso dia a dia, gente, diariamente, estamos aí batalhando, guerreando contra a carne, guerreando contra os espíritos. E quando a gente percebe isso, podemos dizer como o salmista disse, ó Senhor, livra minha alma. Pronto, né? E o nosso Deus, que Ele é justo, Ele tem misericórdia da gente. E Ele inclina seus ouvidos, Ele ouve nosso clamor e nos dá livramento. O salmista continua dizendo assim, o Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Entendeu? Então aqui está revelando a nossa vida, né? A nossa vida. Quem que o Senhor guarda? O Senhor guarda as pessoas simples, porque o soberbo arrogante não precisa de Deus. Ele já traça seu próprio caminho, não precisa de ninguém, não depende de ninguém, né? Muito menos de Deus. Mas o simples depende de Deus, o simples não vive sem Deus, o simples clama ao Senhor na sua angústia e Deus o livra, né? Ele disse, eu fui abatido. Sabe quando você, não é que você está abatido, é quando você é abatido, né? É como se alguém tivesse te abatido, sabe? Tinha acabado com você. Você foi abatido, alguém te abateu. Muitas das vezes a gente passa por esse momento, né? Mas, como o salmista diz, o Senhor me livrou. E realmente, gente, e aí a gente vai caminhando. Vamos caminhando. O salmista disse assim, ó minha alma, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então aí, porque o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Muitas das vezes, essa palavra, ela está indo de encontro com muitas pessoas. Pessoas essas que passaram por tudo isso. Eu louvo a Deus também pela minha vida, porque o Senhor também livrou minha alma da morte. O Senhor livrou meus olhos das lágrimas e meus pés da queda.
Muitas das vezes nossos pés vacilam, mas cair, gente, é outro assunto. A gente não pode deixar que a vacilação venha nos derrubar, né? Porque aí fica muito ruim, né? Então o Senhor tem nos livrado até da morte. Quantos e quantos de nós já passou por isso? Quem já foi perseguido de morte, né? Eu já fui perseguida de morte, já várias vezes. E o Senhor tem dado livramento, né? É horrível, né, gente? Você ser ameaçado. Mas o Senhor nos dá livramento, graças a Deus. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Então é isso. A gente está falando porque a gente crê. A gente está passando isso para os irmãos porque a gente crê no mover de Deus, na interferência de Deus em nossas vidas. Porque a gente está dando para Ele a legalidade para Ele trabalhar em nossa vida. Do contrário, gente, não é só perseguição de morte, é morte mesmo, né? O inimigo alcança. Mas, gente, nós temos que saber que o nosso Deus nos dá livramento, né? A gente precisa dar essa oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida. A gente precisa recorrer aos direitos que a gente tem. Criei, por isso falei. Eu estava muito aflito. Ah, mas esse salmista aqui não era servo de Deus? Então essas perguntas muitas das vezes vêm. Muitas pessoas dizem isso também. Ué, mas não é servo de Deus porque está passando por isso. Ué, essa irmã aí não vive na igreja orando porque está passando por isso. Ai, não entendo nada esse negócio aí de cristão. São cristão, mas é perseguido. É cristão, mas tá aí dessa forma, né? Passando por essa provação. É isso mesmo. É por isso. É porque realmente é honesto, é servo de Deus. Então acontece todas essas coisas, né? Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Então é isso que está acontecendo no mundo, né? É cristão, passa por esses problemas. Ah, são tudo mentirosos. E o salmista também falou, na pressa dele, na precipitação dele, que todo homem era mentiroso. O que eu escuto isso direto, né, gente? Ai, não tem um homem fiel na terra. Ai, não tem uma mulher honesta nessa terra, né? Tudo mentiroso, né? Então, isso aí é precipitação. Deus não dá o direito da gente falar assim, né? Isso é precipitação, não podemos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pronto, né? Então o Senhor, Ele declara qual é a sua vontade. Louvado seja Deus. Nós vemos que o Senhor, nosso Deus, é maravilhoso. Ele proporciona para nós oportunidades para a gente voltar atrás com nossos pensamentos, com nossas palavras, se arrepender de muitas coisas que a gente tem cometido, principalmente da nossa precipitação. O salmista fala assim: o que eu vou dar para Deus em troca dos benefícios que Ele tem feito por mim? O que a gente vai dar para Deus? Por Ele ter nos livrado da angústia, por Ele ter ajudado nós nas nossas aflições. O que a gente vai dar para Deus em troca desse grande amor que Ele tem por nós? O que vamos dar ao Senhor por Ele ter entregado a vida dEle por nós? Como que a gente vai retribuir ao Senhor por Ele ter dado paz ao nosso coração? O que daremos ao Senhor
por Ele ter nos livrado muitas e muitas das vezes do precipício. Que vamos dar ao Senhor por Ele ter nos livrado da morte? Que daremos ao Senhor? Verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pessoal, como o Senhor diz, né? Beber o meu cálice, quem que poderá beber? Né? Muitas das vezes a gente pega a cruz dele e fala, não, Senhor, eu vou pegar a cruz e vou até o fim mesmo. Chega na metade do caminho, a gente joga a cruz embora. Joga fora. Porque a gente fala, carregar a cruz de Cristo não é fácil, não. E a gente não quer carregar. E nem tomar o cálice também do Senhor. Que a gente acha que aceitando a Jesus é para viver só no mar de rosa. É só para deitar numa rede debaixo de uma árvore. E boa, né? Como diz o ditado. A gente acha assim que aceitamos Jesus e batizamos e estamos em comunhão, a gente não admite nada de prova, não. A gente acha que o Senhor Jesus tem que dar o paraíso para nós aqui na terra, né? Na nossa vida. Mas a gente sabe que, por mais difícil que sejam as coisas, o Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco, nos ajudando, né? Então, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. O que nós vamos dar para o Senhor? A nossa fidelidade, as nossas obras, a nossa obediência. Nós vamos pagar os nossos votos, né? Porque a gente faz voto e muitas das vezes a gente não paga. A gente tem que pagar os votos que a gente faz ao Senhor, né? Glória a Deus. E aí no verso 15 diz assim, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então, gente, é isso. Se nós morrermos com Cristo, é preciosa a nossa morte. Não é tristeza, é alegria. Quando morre um salvo, a gente sente alegria. Quando morre uma pessoa que a gente sabe que essa pessoa morreu na desobediência, causa angústia e tristeza. Mas Deus não quer que nenhum ímpio morra. Deus não quer que o pecador morra sem salvação. Preciosa é a morte, a morte dos seus santos. Quando morre um salvo, isso é precioso diante de Deus. Deus está esperando, né? Com o galardão, passa da morte para a vida. A pessoa não morre por morrer, mas o Senhor recolheu. O Senhor está recolhendo uma rosa para o seu jardim. Então é precioso. Chegou a hora, chegou o momento. O ciclo da vida dessa pessoa já foi concretizado, né? E assim nós também estamos vivos, mas vai chegar a hora também que vai completar o ciclo. O Senhor vai dizer, pronto, chega, vem para cá. E isso não é tristeza para Deus, a morte dos seus santos é alegria. Deus tem por precioso a morte dos seus santos. Se você perdeu alguém, seja confortado e consolado pelo Espírito Santo, sabendo que é precioso aos olhos do Senhor essa pessoa que o Senhor levou. Fique em paz. Amém? O Senhor, ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Está repetindo aqui, gente, o verso 14. O 14 e o 18
É igualzinho. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, o salmista está dizendo aqui que ele ia na igreja pagar os votos dele. Lá na casa do Senhor, diante de todo o povo. Então, aqui, gente, entra aquele assunto que muitos não gostam, né? Ah, não precisa ir na igreja. Como que você vai pagar o voto perante toda a congregação se você não vai na congregação? Se você não vai congregar, cultuar, né? Como que você vai partilhar o que Deus fez com você diante de uma igreja, diante de uma multidão, se você não vai, se você não aceita, não é verdade? Se você não acredita que precisamos se reunir. A palavra do Senhor diz que quando o sal se reúne, um tem salmo, um tem cântico, né? Um tem visão, outro tem revelação, né? Então, olha, se você fez voto, paga ao Senhor, paga na igreja, paga na presença de todo o seu povo, para que os outros também venham criar ânimo, venham se alegrar com o seu testemunho, né? Não fica guardando os seus testemunhos. Conta na grande congregação, conta perante o povo, no ajuntamento, na assembleia solene, no culto glorioso. Conta que o Senhor tem feito por você. Conta as bênçãos. Aqui esse salmista contou. Ele escreveu. E por que você também não pode escrever um texto? Por que você também não pode escrever uma carta para alguém? Que tal você escrever uma carta para um presidiário, contando as maravilhas de Deus, né? Então é isso, é divulgar as maravilhas do Senhor. É dizer que a gente foi perseguido, mas o Senhor nos livrou. Fomos perseguidos de morte, o Senhor nos livrou, né? E a gente pode contar para muitas pessoas, para edificação, tanto da pessoa como da gente, né? Então o salmista começou dizendo: amo o Senhor, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Graças a Deus, né? Então nós passamos aí de segunda a sexta buscando a Deus e o Senhor tem ouvido o nosso clamor, graças a Deus, as nossas orações, né? Bem-aventurado é você que foi para a casa de Deus. Você foi cansado, você enfrentou frio, você enfrentou chuva, mas você foi. Você foi se alimentar de Deus. Por isso que hoje você está alegre. Por isso que hoje você está se sentindo bem. Porque você batalhou. Você batalhou no material. Você batalhou também no espiritual. E você chegou aqui hoje, no sábado. Mas não perca a fé no sábado, porque muitas pessoas trabalham, chegam no final de semana e perdem a fé. Por quê? Porque em vez de buscar Deus, se ajuntar com a família e buscar Deus, ir para a igreja, às vezes vai em determinado lugar e acaba vindo beiçudo, brigado com a família, começa a ver coisa que dói no coração, então traz decepção, todas essas coisas. E hoje é o dia que a gente tem que vigiar mais, né, pessoal? Sábado e domingo é um dia que a gente tem que ficar de olho mesmo, para não perder tudo aquilo que nós garinhamos durante a semana, né? E que essa palavra, ela venha falar alto em nossos corações. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro.